Sim, isso aqui de fato é um jogo 3D, e sim, ele tá rodando no ícone da aba do Google Chrome. Nesse vídeo eu vou mostrar um pouco de como eu fiz do zero esse jogo aqui, onde você pode andar entre uma aba e outra do navegador, e a técnica curiosa que alguns jogos 3D antigos usavam para renderizar. Bom, você já deve conhecer a mania que programador tem de tentar fazer o jogo Doom rodar em tudo quanto é lugar, calculadora, micro-ondas, enfim. Então a minha ideia era fazer o Doom rodar no ícone do navegador, mas é claro que alguém já tinha feito isso, né? Só que como brasileiro não desiste, eu resolvi criar o meu próprio jogo 3D que roda no ícone. E a ideia aqui então é fazer um sistema onde cada aba é uma sala de um labirinto e você tem que encontrar a saída. É uma ideia simples porque eu me toquei que eu não faço a mínima ideia de como criar um jogo 3D do zero em JavaScript. Mas bora lá, né? Acho que o mais intuitivo é começar com a criação do labirinto em si, ou seja, do mapa. Do jeito que eu fiz aqui, ele é criado a partir desse mapa, que é uma matriz, onde 1 significa que tem parede nesse local, 0 que é um espaço livre e 2 que é a saída do labirinto. Com um pouquinho de código JavaScript, a gente já consegue renderizar essa matriz em forma de um mapa mesmo 2D para entender melhor o que está acontecendo. Daí eu coloquei esse círculo como sendo o jogador por enquanto, que tem uma posição no mapa e um ângulo de direção. E quando eu aperto A e D, ele rotaciona e W e S vai para frente e para trás. Coisa bem simples. O algoritmo que a gente vai usar para renderizar em 3D é o Raycaching DDA, que é basicamente o seguinte: você joga um raio em uma certa direção, vê onde esse raio bateu, e daí a gente vai quadrado por quadrado checando nessa matriz aqui que descreve o mapa, se nesse quadrado aqui tem uma parede. Mas o que mais importa aqui é que quando a gente de fato atinge uma parede, a gente precisa calcular a distância entre o jogador e a parede. E isso é muito importante para dar a sensação de distância e profundidade, porque quanto mais longe algo tá da nossa visão, menor a gente vai enxergar essa coisa. Então, quanto maior a distância que esse raio percorreu, menor a parede vai ser de fato desenhada na tela, porque ela tá mais longe. Enfim, daí a gente jogou o raio, mediu a distância, agora a gente sabe a altura, né, o tamanho que a gente pode renderizar essa parede, e aí com um pouco de código a gente renderiza ela e também o céu e o chão, né, com cores diferentes. Só que até agora a gente só tem um raio, e a gente precisa de vários desse para renderizar direito. E aqui é onde entra o conceito de campo de visão, o famoso FOV ou FOV, que a gente vê em vários jogos. A gente define um ângulo para ser o campo de visão do personagem e lança vários raios para cobrir todas as direções desse ângulo. E aí pode ser uma quantidade infinita de raios para cobrir todo esse campo de visão. Óbvio que quanto mais raios, mais detalhada vai ser a imagem. E aqui tem outro detalhe: a gente renderiza a parede com cores diferentes dependendo de onde o raio bateu na parede, para dar a sensação de sombreamento. Então a gente faz o seguinte: quando a gente analisa onde o raio bateu, olhando aqui na matriz que descreve o nosso mapa, se aqui nesse quadrado tiver um 2, significa que é a porta, então a gente renderiza de verde para diferenciar. Se for 0, não tem nada, então a gente renderiza de preto. E se for 1, significa que tem parede, então aí depende. Se o raio bater em uma linha horizontal da parede, a gente coloca uma cor clara. E se bater numa linha vertical, uma cor escura. E só por isso a gente consegue ter essa sensação simples de sombreamento aqui, que não é nada rebuscado, mas já ajuda. E é assim que ficaria se a gente deixasse todas com a mesma cor. Agora parece que já tá tudo certo, né? Mas aqui ainda tem outro problema que a gente tem que tomar cuidado, que é o efeito olho de peixe. Do jeito que a gente tá fazendo os cálculos aqui, se você reparar bem, dá pra ver que as paredes estão meio arredondadas. Parece que a gente tá usando aquela lente olho de peixe que deixa a imagem meio distorcida. E isso acontece por um simples motivo: a gente lança os raios saindo do jogador considerando que o jogador é um ponto. Então é óbvio que cada raio vai ter uma distância diferente, mesmo batendo na mesma parede. Porque esse raio que vai completamente para frente é bem menor do que o raio que vai mais pro lado. E como a gente falou antes, quanto maior o raio, mais distante é aquele ponto, então menor a gente vai renderizar a altura da parede. Então isso faz a parede ficar meio arredondada para os lados. E o jeito de corrigir isso, de forma bem resumida, é considerar que tem uma câmera atrás do personagem, um plano reto. Então se os raios saem desse plano, apontando para a mesma direção, ao invés de sair assim de um ponto, eles vão ter a mesma distância. Então a gente corrige esse efeito. Bom, e no geral, é assim que alguns jogos de antigamente faziam para renderizar o 3D, tipo o Wolfenstein 3D. Mas é claro que hoje em dia já existem técnicas bem mais modernas, usando placa de vídeo, GPU, enfim. Mas agora, como que a gente faz para passar essa visão aqui 3D pro ícone de fato?
Usando o JavaScript, tem como a gente trocar o ícone da aba do navegador, que a gente chama de favicon. No momento, a gente está renderizando o jogo desenhando retângulos nesse canvas, que é tipo um quadro em branco do HTML. É o que a maioria dos jogos de navegador usam hoje em dia, depois que o Flash foi de vala. Então, em resumo, a gente vai transformar esse canvas em uma imagem, e daí a gente vai mandar para o ícone, que é o que esse site aqui faz, por exemplo. Mas aí você pode se perguntar onde que essa imagem fica guardada, se precisa de um servidor, alguma coisa assim, mas acaba que não precisa. A gente converte o canvas para imagem em forma de data URL, em forma de data URL, que é basicamente um texto que descreve cada pixel da imagem. Então, se a gente copiar esse texto e colar aqui na URL, por exemplo, o navegador até mostra a imagem, mesmo sem estar conectado à internet. Então, no final, a gente deixa esse canvas aqui escondidinho, num tamanho bem pequeno, define um intervalo ali tipo de 33 milissegundos, e a cada 33 milissegundos a gente transforma esse canvas numa imagem e coloca ela como sendo o ícone da página. E nesse exemplo de 33 milissegundos, significa que em 1 segundo o jogo vai atualizar 30 vezes, ou seja, vai rodar em 30 frames por segundo. Agora que a base do jogo está pronta, a gente pode seguir para fazer funcionar com várias abas, ou seja, andar de uma aba para outra. E eu não sei por que eu achei que essa parte fosse ser fácil, mas foi a mais difícil, na verdade. Mas antes disso, eu só deixei o mapa um pouco mais arrumadinho. Bom, e a ideia aqui era abrir 10 abas automaticamente, mas o navegador bloqueia isso por padrão. O que faz sentido, né, por motivo de segurança. Então eu fiz um botão para abrir manualmente quantas abas o jogador quiser, e o jogo vai ter que funcionar com essa quantidade de abas. E como cada vez que a gente abre uma aba, o navegador tira a gente da aba anterior e joga para nova, eu achei mais fácil fazer o jogador começar lá na última aba que foi aberta. Daí o objetivo seria chegar ali na primeira. A questão é que para esse sistema funcionar, todas as abas precisam saber o que está acontecendo no jogo, principalmente em qual aba o jogador está naquele momento. Então aqui eu usei a local storage do navegador, que é basicamente como se o seu navegador tivesse uma caixinha para guardar informação, mas cada site tem uma caixinha separada, o que é ótimo, porque como todas as abas do jogo vão estar no mesmo site, elas vão ter acesso a essa mesma caixa de informação. E é isso que geralmente os sites usam para guardar informação, principalmente quando você está fazendo algo que é muito importante e acaba fechando sem querer para não perder aquilo. Então aqui a gente guarda, por exemplo, no nosso caso, a posição atual do jogador, a direção que ele está olhando e qual aba que ele está nesse momento. Então, em resumo, para a gente conseguir fazer você passar de uma aba para outra, cada aba vai receber um número para identificação, que dá para ver aqui na URL. Então vamos supor que a gente tem a aba 1 e a aba 2, e o jogador começa ali na aba 2. Então a gente guarda o número 2 na local storage. Daí a aba 2 consulta esse valor e sabe que é ela quem tem que renderizar o jogo no ícone dela. Quando o jogador passa pela porta e vai para a sala 1, a gente troca esse número salvo para o número 1. Daí a aba 2 sabe que ela não vai ter que renderizar mais, e a aba 1 sabe que é a vez dela agora. Tá, mas agora o problema é que todas as salas têm o mesmo mapa e fica meio sem graça, mas a gente já resolve isso. E a ideia no final era tirar tanto esse mapa 2D quanto a visão 3D grande aqui na página e deixar o jogo rodar só no ícone. Mas eu acabei deixando os dois porque primeiro que o ícone é muito pequeno e eu tenho 10 graus de miopia, e também porque eu tive um pouco de trabalho pra fazer. Mas eu deixei a opção de esconder pra você que é fã de Dark Souls, Flappy Bird. Bom, e agora sim eu fiz cada aba, ou seja, cada sala, ter um mapa diferente que é um labirinto gerado de forma aleatória. Eu fiz isso usando o algoritmo Backtracing recursivo, que basicamente usa recursão para explorar caminhos aleatórios, dividindo o mapa em subseções menores. Então agora aqui na Local Storage, a gente tem que salvar também a matriz que descreve cada mapa de cada sala, para poder sempre mostrar o mesmo mapa 2D e a mesma visão 3D da sala que o jogador de fato tá, independente de qual das abas você estiver usando para jogar o jogo. Ah, e eu fiz também existir uma continuidade entre uma sala e outra, ou seja, quando você passa por essa porta, tem que sair nessa exata linha no próximo mapa. E bom, é isso. Para quem quiser testar esse protótipo de jogo aqui, o link tá na descrição. E eu recomendo usar o Firefox, porque no Chrome a atualização dos frames fica muito lenta. E muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.